Seguindo na página 418 do material didático, quero dar uma reforçada sobre que nós já vimos já um pouco sobre curva, né? Sobre as curvas. Então existe uma corrente máxima de dreno, ela é quando o meu potencial no gate, né, é zero, ok? Ou significa que o potencial é zero ou o curto-circuito, né, entre gate e source, representado por isso. Então eu tenho a minha corrente de dreno máxima, né? Nós já vimos na curva característica que eu não tenho estrangulamento nenhum, né? Tá zerado, não tenho potencial, eu tenho o canal todo aberto, eu não tenho estrangulamento. Então esse é o ponto que ele chama de IDSS. Então a IDSS é a corrente máxima ali no dreno quando o meu potencial é zero entre gate e source, ou um curto-circuito, né? Como podemos dizer. Eu comentei no vídeo anterior que essa região é uma analogia aí com a parte do transistor de junção, o transistor bipolar, né? Então chamei isso aqui de região de saturação, mas aqui no JFET essa região é chamada de região ômica, ok? Então, assim, abaixo da tensão de estrangulamento ou tensão de constrição, que é o VP aqui, ok? Abaixo aqui pode ver que eu tenho uma reta, né, com uma determinada inclinação. E como eu estou vendo, né, a variação de tensão pela variação de corrente, então isso aqui é uma região ômica, né, com um valor aqui de uma inclinação constante, basicamente, né. Eu posso ter as outras eu posso fazendo aplicando aqui uma tensão, né, negativa entre gate e source, isso aqui é zero, aí de -1, -2, todas as curvas vão ficar meio paralelas aqui, mas basicamente a inclinação é a mesma. Então isso aqui é chamado de uma região ômica, né? Então para extrair eu pego através do meu IDSS e com a minha tensão aqui de estrangulamento. Então essa chamada região ômica, nós vamos ver um pouquinho mais para baixo, um pouco dos cálculos. Essa aqui é região ativa e aqui é de ruptura, ok? Então a região ômica, né? Só comentar um pouco aqui que a região ômica, né? Então como eu posso tirar uma resistência? Que resistência que é? Qual o valor da minha resistência da minha região ômica? Que ele chama aqui de resistência de RDS, entre drain e source. Basicamente, então, é a minha tensão de estrangulamento dividido pela minha corrente máxima quando o meu gate e source está curto-circuitado, está em zero potencial. Então eu consigo achar a minha resistência que representa aquela inclinação daquela curva ali, que é daquela reta, né? Okay? No caso aqui, ele está dando um exemplo aqui, que ele tem uma tensão de estrangulamento de 4 volts, e aqui ele tem um IDSS de 10 mili. Então ele acha que essa inclinação aqui dessa reta representa uma resistência de 400 ohms na região ômica, ok? Então é isso. Um outro detalhe, quando a gente for ver datasheet, né, a gente sabe que a região de essa tensão VP é a minha tensão de estrangulamento ou de constrição, que ela é igual, né? Então a minha existe uma tensão entre gate e source de corte, ok? Que é quando eu tenho o máximo que vai cortar, né? Vai cortar a corrente, né, no meu dreno. Então é quando eu tenho o máximo de estrangulamento. Então ela é igual a menos a tensão de estrangulamento. Menos porque eu tenho que aplicar o potencial invertido, ok? Então que o meu VGS de corte ele é igual ao meu menos VP, que é igual a minha tensão de estrangulamento, né? Ok? Então quer dizer, vai estrangular, vai cortar, vai estrangular total, que corta a corrente de dreno, quando eu estiver aplicando, né, o menos a tensão VP. Então é só a gente entender bem isso aqui, essa representação. Então meu VGS corte ele é igual a menos VP, ou meu VP vai ser igual a meu menos GS corte, ok? É o que ele chama. Então aqui ele dá um exemplo aqui que ele fala, se um determinado
JFET aqui, o MPF 4857, ele tem uma tensão de estrangulamento de 6 volts e o IDSS de 100 mili, quer dizer, quando eu estou em curto, o meu gate source está em curto, quando não tem potencial, a minha corrente máxima é 100 mili. Então, qual a resistência ohmica? Então, eu vou pegar a minha tensão de estrangulamento dividido pela meu IDSS, que deu aqui 60 ohms, ok? E aí, ele quer saber aí qual a tensão entre gate e source de corte. Então, ela é igual a menos a tensão de estrangulamento, né? Meu VGS corte é igual a menos estrangulamento, ok? Então, ele só praticou, fez um exercício do que ele explicou aqui, ok? Então, aqui eu tenho uma outra curva, nós vamos começar a falar um pouco agora sobre a curva de transcondutância. A curva de transcondutância é o gráfico da corrente entre dreno versus o meu potencial aplicado entre gate e source, ok? Então aqui, olha, eu sei que quando eu não aplico tensão nenhuma, né, entre gate e source está em curto, eu tenho a minha corrente máxima aqui no exemplo que está dando aqui 10 mili. Conforme eu vou aplicando potencial entre gate e source, até a tensão de estrangulamento, meu VP, né? Então meu VGS, meu gate source de corte é menos VP, tá aqui, ok? Então ele dá uma fórmula que ela é uma forma quadrática, né? Ok? Então eu posso calcular uma expressão que a minha corrente do dreno vai ser igual ao meu IDSS, que é a minha corrente máxima quando o meu gate source está em curto, zero potencial. Abre parênteses, 1 menos a minha tensão que eu estou aplicando entre gate source pela tensão de corte, né? Que ela é igual a menos VP lá. Isso elevado ao quadrado. Então, com certeza que quando a gente está aplicando a tensão de VGS igual à tensão de corte, 1 sobre 1 é 1, menos 1 é dar 0, 0 vezes a corrente, isso dá 0, o 0 aqui, né? Posso levar o 0 elevado ao quadrado, né? Todo número aqui, né? Eu tenho aqui 0 elevado ao quadrado, eu vou ter o valor aqui que o meu IDS, quando eu tenho a minha 0, eu tenho 0 aqui dentro, multiplicado por IDSS, eu vou ter 0 a corrente. Quer dizer, quando a minha tensão aqui, que eu estou aplicando de VGS, chega igual à tensão de estrangulamento, que é igual ao menos VP, ok? Qual é a minha corrente de dreno? 0, né? Por causa que eu estou zerando aqui na fórmula. 1 menos 1, 0, né? Então, é esse resultado. Agora sim, se eu tenho 0, né? Se eu tenho 0 aplicado na minha tensão de corte, 0, ok? 0 dividido pela tensão de corte, isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui sobra 1. 1 vezes IDSS, então quando eu estou com 0, né, eu não tenho nada, né, tá em curto a minha entre gate e source, eu tenho a minha corrente IDSS. Então essa fórmula representa. Então os demais pontos estão entre esses extremos, né? Entre o meu IDSS e o meu estrangulamento total, que é zerando a corrente. Então, pela fórmula, é uma função quadrática aqui. Aqui o que ele só está representando, o que ele representa, que é como é uma função quadrática, né? Ele fraciona partes aqui do meu VGS, né? Então ele chama aqui, ó, qual o ponto do meio corte? Então, se eu tenho minha tensão de estrangulamento aqui, né, um determinado valor, ok? Se no caso aqui fosse 4, menos 4 aqui, é menos 4. Qual a região de meio corte? É menos 2 aqui, ok? Aplicando menos 2. Ele diz só que rebatendo aqui, como é uma função quadrática, ela dá um efeito de 1/4 da minha relação, da minha corrente de dreno pelo meu IDSS. Claro, respeitando apenas a equação, né? Ele só mostra isso aqui, ele fala, olha, se eu aplico metade da minha tensão de corte, né? Então, eu estou aplicando aqui metade da tensão de corte, eu tenho aqui 1/4, né, da minha tensão de dreno com relação ao meu IDSS. Então, eu posso ver aqui nesse exercício isso. Aqui os dados são diferentes. Eu tenho aqui aquele primeiro transistor que nós usamos no vídeo anterior, ele tem uma tensão de estrangulamento de menos 7, né? Então aqui metade dele, se eu pegar aqui para ficar,
Então, a meu IDSS aqui, olha, ele tá, olha lá, 66 mili, mais ou menos aqui, tá? Ok? Dá uma olhada aqui, 66 mili. É mais ou menos isso, ok? Aqui eu tenho mais ou menos estrangulamento com 7 lá, ó, um 7 aqui, ó, estrangulamento ali, tá vendo aqui embaixo? Então eu vou pegar metade meio corte, 3,5. Mais ou menos, né? Não precisa ser tão... 3,5. Qual a minha corrente que está dando, né? Qual a minha corrente que está dando no dreno? Está dando 16 mili. Por quê? Se eu variei meio aqui, ela variou 1/4 aqui. Então significa, se eu pegar a calculadora aqui, se eu pegar meu 66, que é meu IDSS, dividir por 4, vai dar mais ou menos o que está dando, olha lá. 16,5. É só isso que ele está comentando aqui, a relação entre como é uma função quadrática, quando eu mudo aqui a minha tensão, a minha relação da tensão que eu estou aplicando entre gate surge com relação à tensão de corte, ela vai ter um efeito quadrático ali na minha relação da minha corrente pelo meu DSS. É isso que nós estamos vendo agora. Então, sim, eu só queria repassar com mais detalhe essas funções. Eu cliquei aqui, mudou rápido, né? É isso aqui. Para nós continuarmos depois, a gente dando uma olhada, dando a sequência aqui no material didático. Então é isso, agradeço a atenção, muito obrigado.